então para a nossa correção de história. Abra um livro na página 216. Quais eram os objetivos das entradas? Era mapear o território brasileiro, combater invasores estrangeiros e fundar cidades. E quem organizava as expedições? O governo de Portugal. Qual eram os objetivos dos bandeiras? Encontrar ouro, especiarias, aprisionar indígenas e destruir quilombos. E quem organizava os bandeiras? Eram os comerciantes e fazendeiros. Bom, agora vamos para a página 218, que pergunta quais são as duas pessoas da imagem à esquerda. São dois indígenas. Quais são as pessoas deitadas? São dois bandeirantes, certo? Agora, vamos para a página 221. De acordo com o texto, por que os vilarejos eram construídos às margens dos rios? Para que as águas fossem usadas em várias funções: beber, banhar-se, cozinhar, mover mecanismo que usa força de água, caçar e pescar. Bom, a número 2 é pessoal, certo? Agora, vamos para a página 225. O autor do texto considera os bandeirantes heróis, por quê? Não. O autor aponta os efeitos negativos dos bandeiras, como o extermínio e a escravidão de milhares de indígenas. Por que os bandeiras foram considerados por muitas pessoas? Porque eles desbravavam o interior do Brasil, chegando às regiões desconhecidas. Além disso, eles fundavam muitas entradas e cidades e encontrava muitas riquezas. Relacione as expedições dos bandeirantes com os limites do território brasileiro. As expedições dos bandeirantes avançaram pelo interior do atual território brasileiro, atravessando os limites do Tratado de Tordesilhas. Assim, ampliaram as fronteiras do Brasil. Agora, vamos para a página de número 230. De acordo com o poema, como é aprendida a profissão do vaqueiro? Conforme o poema, é uma destinação de Deus. O vaqueiro, descrito no poema, é de qual região brasileira? Da região do Nordeste, região nordestina. Então, agora vamos para a página 234. Quais produtos você acha que os tropeiros carregavam nos burros? Bom, é uma pergunta pessoal, mas vamos lá. Eles levavam especiarias trazidas do exterior, carne seca, produtos, roupas, pequenos objetos e alimentos em específico. Qual a importância dos tropeiros para o comércio? Os tropeiros ligavam regiões distantes por meio de transportes de cartas e produtos. Qual a importância dos tropeiros para o povoamento do interior do Brasil? Eles foram responsáveis, mesmo indiretamente, pois a fundação de várias cidades em suas rotas foram feitas em suas rotas de viagens. Agora, vamos para a página 237. Durante o período colonial, quais regiões possuíam tradição de criação de gado? As regiões Nordeste, Sul e Sudeste. Pede para que vocês observem a imagem aí. O que essa imagem representa? Representa uma feira. Qual a origem dos espaços dos comerciais da imagem do Brasil? As feiras surgiram no Brasil durante o período colonial. Nelas eram vendidos diversos produtos como especiarias, tecidos, exóticos, gados e, sobretudo, o bovino e o muá. Certo? Agora vamos para a nossa ficha de atividade. Na página 117, pede para que vocês criem uma história aí, certo? Vamos então para a página 118. Encontre
palavras referentes ao tema do primeiro capítulo. Então vamos lá, olha só. São elas: monções, rios, colônias, riquezas, exploração e expedições. Escreva um pequeno texto com as palavras que vocês encontraram, certo? Página 119. O que eram as monções? Expedição de exploração do território brasileiro por meio de rios. 2. A tia vai ler o textinho, né? Aí vocês vão grifando as palavrinhas diferentes aí que já estão completas no texto. O rio São Francisco é um dos mais importantes da região Nordeste. Durante o Brasil colônia, muitos rebanhos de gado foram criados ao seu redor. Atualmente, as águas desse rio passam por uma obra de transposição. Número 3, vocês tinham que colocar as letrinhas de acordo. No primeiro quadrinho é a letrinha B, no segundo a letrinha E, no terceiro a letrinha D, no quarto a letrinha C e no quinto a letrinha A. Página 120. Por que o mar está cheio de monstros? Era comum que os limites desconhecidos do território fossem representados como habitados por monstros, afinal se tinha muito medo das regiões não exploradas. B. Quem são as pessoas cortando madeira? Por que elas estão fazendo isso? As pessoas cortando madeira são os indígenas que trabalhavam para os portugueses por estarem em condição de escravidão. Página 121. Quem eram os jesuítas? Eram religiosos que vieram no Brasil com o principal intuito de divulgar a fé cristã e catolizar os indígenas. Como os jesuítas cumpriam seus objetivos? Os jesuítas aprenderam a língua dos índios e ensinavam peças como temas religiosos. Além disso, formaram comunidades e povos indígenas. Os jesuítas se relacionavam bem com os bandeirantes? Não, pois os bandeirantes capturavam os indígenas como escravos e os jesuítas queriam convertê-los e não escravizá-los. Número 5. Como um padre jesuíta deveria relacionar com a cultura dos indígenas? Bom, olha só. Os resgates e valores dos jesuítas e suas finalidades ao Brasil era findar com a escravidão indígena, mas também convertê-los ao cristianismo. Isso exigia que os missionários conhecessem a cultura e dialogassem com os indígenas. Página 123. A número 1 é resposta pessoal. Na número 2, pede para que vocês circulem as palavras e as frases corretamente. Na primeira aí vocês vão circular Nordeste, na segunda interior, na terceira indígena, na quarta seca e na quinta couro. O que eram os currais? Fazendas de gado na região do Nordeste. Página 124. Qual era a atividade exercida pelos tropeiros? Transportar tropas de mulas e gados para as feiras paulistas. Cite 3 cidades fundadas pelos tropeiros. Olha, São Borja, São Luís Gonzaga, Chapecó, Palmas, Guarapuava, Castro, Tibagi, Ponta Grossa e Itararé. 7. Assinale a alternativa correta sobre os tropeiros. Vocês vão assinalar a letrinha D. Escreva um parágrafo usando as palavras do quadro a seguir. Então, esse aqui é pessoal. Vocês tinham que colocar um textinho falando sobre cada uma dessas palavras. Página 125. O que era comercializado nas feiras no Brasil colônia? Escravos, animais exóticos, roupas, especiarias, gados, mulas e tecidos. Existiam muitas feiras no Brasil colônia? Qual eram as mais importantes? Existiam poucas feiras e a mais importante era a de Sorocaba. Qual a relação entre as feiras e o surgimento de novas cidades? Pessoas viajavam de muito longe para chegar às feiras. Elas precisavam fazer parada para descansar no caminho. Nessas paradas foram surgindo novas cidades.
O que é uma cidade planejada? É uma cidade que é desenvolvida cuidadosamente desde o início. Nela ficarão escolas corretamente, hospitais, casas e outros tipos de construção apropriado. As cidades que surgiram no caminho das feiras eram planejadas? Não, pois surgiu conforme os tropeiros e comerciantes passavam e conforme pessoas iam decidindo ficar por lá. Aqui vocês tinham: siga as coordenadas e descubra as palavras que completam a mensagem secreta. Então, no primeiro aí é fundador, no segundo, Sorocaba, no terceiro, Baltazar, no último, Fernandes. Página 127. Por que os viajantes do sul comiam feijão tropeiro? Porque dava energia para as viagens longas e era fácil de fazer, pois utilizavam os produtos dessa região. Número 3. Vocês tinham que circular aí. Imagine que você pertence a um grupo de vaqueiros. Circule as imagens a seguir que representam o que era necessário no seu dia a dia. Então, temos aí, vocês vão circular o cavalo, o chapéu, a frigideira e a sela. A letrinha B é pessoal. Tá bom, meus amores? Até a próxima aula. Um beijão.